Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 13. Iremos ler do versículos 12 ao versículo 17. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 12. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Versículo 13. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Bom, Jesus aqui está falando sobre as pessoas que estavam ali, juntamente com ele, diariamente, ouvindo as palavras deles, a palavra dele. Porém, elas estavam vendo, estavam testificando as coisas acontecendo, porém, não estavam deixando a palavra frutificar, a semente frutificar no coração delas, por causa dos tipos do coração dela. O coração à beira do caminho, o coração pedregoso, o coração espinhoso. Por isso que ele fala, porque eles não recebem, porque eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas eles não estão vendo, nem estão compreendendo, porque eles não estão deixando, eles não estão permitindo com que a semente frutifique no coração deles. Aí no versículo 14 ele diz, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, e não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Versículo 15, olha o motivo. Versículo 15, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Por que as pessoas permanecem numa inércia do pecado? Por que elas permanecem, adormecidas, mortas, insatisfeitas? Mortas que eu falo espiritualmente, mortas por causa do delito do pecado, que o salário do pecado é a morte, mas elas permanecem numa inércia espiritual, num vazio, por causa disso, porque elas teimam, elas ficam na dureza do coração, em não querer se entregar plenamente para Deus, se entregar totalmente para Deus, por isso que elas ficam procurando em coisas vazias, algo que não vai preencher elas, por causa da dureza do coração, o coração pesado. Elas ouvem, mas mesmo assim elas ficam irredutíveis, elas não querem se entregar ao seu Redentor, ao Deus Todo-Poderoso. E assim elas não se convertem, e assim elas não são curadas por nosso Yeshua, por nosso Deus, por causa do coração. Não é porque Deus não pode, é porque elas não estão permitindo, elas não estão se deixando com que a palavra de Deus entre no coração delas. Por isso que a palavra do solo reflete muito bem o solo bom, que frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 16. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos ouvem, porque eles ouvem. Versículo 17. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejavam ver estas coisas que vós vedes, e não ouviram, e ouvir estas coisas que vós ouvis, e não ouviram. Vejam bem, Jesus Cristo falando, o profeta Isaías, ele desejava ouvir eu falar o que eu estou dizendo para vocês. O profeta Isaías desejava ver o que vocês estão vendo, o que eu estou fazendo. O Messias que ele tanto proclamou, sou eu, estou aqui, fazendo essas coisas, ele iria crer totalmente, iria se entregar totalmente a mim, só que vocês estão vendo e vocês não estão se entregando a mim, vocês não estão crendo que eu sou o verdadeiro Messias, que eu sou o Filho de Deus, que somente em mim vocês vão ter salvação, que somente em mim vocês vão ser curados, que somente em mim vocês vão ser restaurados, vocês vão ser completos, plenos da minha plenitude. E Jesus Cristo falou, vocês, discípulos, que ouvem o solo bom, vocês que são solo bom,
Bem-aventurados vocês são, mais do que felizes vocês são, porque vocês são plenos da minha plenitude. Vocês recebem a minha palavra frutifica em vocês, causa efeito em vocês, gera bons frutos em vocês, gera consequências boas em vocês. Então, bem-aventurados somos todos nós que cremos. Por isso que nós temos que permanecer sendo solo bom, recebendo a palavra de Deus, colocando ela no nosso coração, colocando em prática no nosso dia a dia. Você que ainda não se entregou totalmente, se entregue. Não fique com o coração duro, não fique querendo tapar os ouvidos, fechar os olhos. Deixe a palavra de Deus entrar em seu coração, deixe a palavra de Deus frutificar, para que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. Que você seja curado, seja pleno, seja liberto, curado do pecado, liberto do pecado. Seja abençoado pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Amém? Que todos nós venhamos ter os ouvidos para ouvir e o coração para compreender. Ter discernimento para compreender. Deixando a palavra frutificar, se entregar. Quando a gente se entrega a Jesus Cristo, quando a gente se entrega a Deus, Ele nos concede a compreensão da vontade dEle. Porque Ele fala, agora você está se entregando a mim, você está deixando eu te moldar como o oleiro molda o barro para fazer o vaso. Que todos nós venhamos se entregar verdadeiramente, completo, pleno, por inteiro. Assim como Jesus Cristo se entregou por inteiro na cruz. Ele não entregou somente um braço, Ele não entregou somente as pernas, Ele entregou o corpo inteiro, corpo, alma, mente e espírito, completo. Foi o sacrifício completo. E nós temos que nos entregar também completamente, para que a obra redentora dele se faça em nossa vida e nós sejamos plenos dele. Amém? Glória a Deus. Darei a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da King James. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Lembre-se, seja o solo bom. Deixe a palavra entrar, deixe ela frutificar, para que você possa ouvir e compreender. Ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e enxergar com os olhos a maravilha de Deus agindo em sua vida. Deus os abençoe. Amém.